Boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, revoga as 13 prisões temporárias decretadas na Operação Scala. A revogação foi pedida pela Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge argumentou que as prisões já cumpriram o objetivo de ouvir os depoimentos e fazer as buscas e apreensões. Hoje a Polícia Federal voltou a ouvir alguns dos investigados na operação que prendeu empresários e aliados de Michel Temer. Entre eles, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi. O dono da empresa Rodrimar, Antônio Celso Greco. E o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente. Outro amigo de Temer, o ex-coronel PM Lima Filho, não foi ouvido porque disse que não tem condições físicas e psicológicas de falar. José Yunes e o ex-coronel são alvos de mais uma investigação. 6 dias antes de serem presos na Operação Scala, os dois tinham sido denunciados à Justiça pelo Ministério Público. Eles são acusados de intermediar o repasse de propinas para integrantes do MDB no inquérito que apura uma organização criminosa envolvendo integrantes do partido. E nossos repórteres mostram como, em 2013, o Congresso começou a discutir benefícios para o setor de portos, que agora é alvo de investigação. Veja também a violência no Rio. Chega a 30 o número de policiais militares assassinados no estado desde o início do ano. A ONU pede uma investigação independente e transparente sobre as mortes de palestinos na fronteira entre Gaza e Israel. A partir de agora, no Jornal Nacional. Depoimentos em São Paulo de alguns investigados na Operação Scala, que, como a gente já disse, prendeu empresários e amigos do presidente Michel Temer. Veja na reportagem de Patrícia Falkonski. O movimento de advogados começou cedo na Polícia Federal em São Paulo. Eu só queria tentar entrar aqui e aí depois a gente fala, pode ser? Dependendo do que aconteceu, eu volto a falar com vocês. Agora eu realmente não tenho nenhuma informação para dar. O advogado Rodrigo Dall'Acqua chegou às 10h30 da manhã para acompanhar o depoimento de José Yunes. Foi a segunda vez que o ex-assessor da presidência e amigo do presidente Michel Temer depôs, desde que foi preso na Operação Scala. 5 horas depois, Rodrigo Dall'Acqua saiu sem falar com os jornalistas. Este foi o terceiro dia de depoimentos na sede da PF. Além de José Yunes, foram ouvidos novamente o dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi e o auxiliar dele, Milton Ortolan. Na saída, o advogado de Antônio Greco falou rapidamente. Ele já prestou 2 depoimentos. E esse é o terceiro depoimento que ele presta. E agora vamos aguardar o encerramento da investigação. O advogado de Milton Ortolan comentou sobre o depoimento do cliente. Não foi um depoimento longo, ele esclareceu todos os pontos que faltavam, que os procuradores quiseram entender e foi bom. Agora vamos aguardar. Os depoimentos deste sábado, aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo, foram acompanhados por representantes da Procuradoria-Geral da República. Isso não tinha acontecido em alguns dos depoimentos de presos, quando apenas delegados da Polícia Federal participaram. O Jornal Nacional apurou que a Procuradoria-Geral da República pediu que esses depoimentos fossem refeitos na presença dos procuradores hoje. E foi o que aconteceu. Mas nós apuramos também que a Polícia Federal já iria retomar estes depoimentos para esclarecer alguns pontos e também possíveis contradições. O advogado do coronel João Batista Lima Filho, Cristiano Benzota, também esteve na Polícia Federal. Ele disse que estava levando roupas de cama para o coronel Lima. Cristiano Benzota confirmou que, por enquanto, o amigo de Temer não vai prestar depoimento. O coronel deveria ter sido ouvido ontem, após 9 meses de tentativas frustradas da Polícia Federal. Mas a defesa alegou motivos de saúde e falta de condições emocionais. Ele só vai falar quando ele reunir condições de saúde e psicológicas para tanto. No momento ele não tem. Não. A defesa de José Yunes disse que todas as perguntas foram respondidas, que o depoimento foi complementar e que não houve nenhuma contradição. O advogado de João Batista Lima Filho negou qualquer envolvimento do cliente com supostas irregularidades. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que não teve acesso aos autos e que nunca a empresa pagou propina. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar afirmou que considera que os dirigentes da empresa atuaram como representantes e parceiros das entidades setoriais para elaborar o texto e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa.
A defesa de Milton Hortolã declarou que a prisão dele é uma medida absolutamente desnecessária. Os advogados de Wagner Rossi disseram que desde que ele se aposentou há 7 anos, não atuou mais profissionalmente na vida pública ou privada, nem teve relacionamentos políticos e que provará a inocência. O Jornal Nacional vai mostrar agora como o Grupo Libra conseguiu, junto ao governo, a renovação da concessão para atuar em portos, mesmo devendo mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. O inquérito dos portos investiga se houve pagamento de propina em troca da edição, no ano passado, de um decreto para favorecer empresas do setor. E os investigadores estão buscando provas não só de agora, mas dos últimos 20 anos. Veja na reportagem de Camila Bonfim. Investigadores passaram o sábado analisando arquivos de computador, anotações e a contabilidade das empresas investigadas. O cruzamento desses dados pode levar a repasses de dinheiro e possíveis beneficiários. A suspeita é que empresas do setor portuário possam ter sido favorecidas pelo Decreto dos Portos, assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado, em troca de pagamento de propina. Esses dados vão embasar o relatório do inquérito, que tem prazo para ser concluído pela PF no fim de abril, mas pode ser prorrogado. A Operação Scala está rastreando quando começou a relação das empresas com os amigos de Temer. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma haver indícios fortes de um esquema de benefícios que durou mais de 20 anos. Na política, o setor de portos tomou a pauta do Congresso em um passado recente, em 2013. Novas regras foram exaustivamente discutidas na chamada Medida Provisória dos Portos. A Câmara fez uma das sessões mais longas de sua história, quase 23 horas. O resultado foi anunciado pelo então presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, do MDB, que está preso na Operação Lava Jato. Aprovado! No Senado, o texto foi tão debatido, tão negociado, que o plenário só conseguiu aprová-lo faltando 4 horas para a MP perder a validade. O Congresso modificou o texto de um artigo que antes proibia empresas que deviam tarifas portuárias ao Porto ou à Agência Nacional de Transportes Aquaviários de celebrar ou prorrogar contratos de concessão. E passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitir que as empresas devedoras prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça. O Grupo Libra, que atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior, foi o primeiro do setor de portos a utilizar esse recurso. Mais do que isso, o Ministério dos Transportes, ao responder questionamentos da TV Globo, confirmou que até hoje somente Libra utilizou a prerrogativa da arbitragem. O Ministério disse que o valor que Libra deve à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, e quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. Na delação, o operador do MDB, Lúcio Funaro, já havia dito que essa arbitragem foi uma mudança feita sob medida, com a atuação do ex-deputado Eduardo Cunha, preso desde outubro de 2016, e a pedido do presidente Michel Temer. O operador citou o Grupo Libra. Essa MP foi feita para que é uma reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o Grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos doadores, dos grandes doadores das campanhas do Michel Temer. E o Eduardo me narrou que, na época, o Michel pediu a ele, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. O Grupo Libra passou a ter acionistas investigados na Operação Scala. Celina Borges Torrealba Capri foi presa na quinta-feira. Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba tiveram mandados de prisão e estão no exterior. Funaro afirmou que Cunha atuou para mudar o texto que favoreceu a empresa. E o que acontecia? Pela definição dessa MP, o Grupo Libra não ia poder renovar mais as suas concessões portuárias. Por quê? Ele tinha vários débitos fiscais inscritos em dívida ativa. E o que o Eduardo Cunha fez? Pôs dentro dessa MP uma cláusula que empresas que possuíam dívida ativa inscrita
poderiam renovar seus contratos no setor portuário, desde que ajuizassem a arbitragem para discutir esse débito tributário. A mudança no texto não ocorreu por emenda, por uma inclusão de Cunha. O relator da comissão que analisou a MP à época, senador Eduardo Braga, também do MDB, afirmou que a redação final foi resultado de um acordo de partidos. Por telefone, Braga disse ao Jornal Nacional que não se lembra de quem foi a ideia dessa nova redação, nem mesmo se foi dele. Mas disse que Cunha participou ativamente da construção do acordo que levou à mudança. Cunha conseguiu, na comissão da medida provisória, retirar trechos que poderiam ser desfavoráveis às empresas que deviam tarifas portuárias, caso do Grupo Libra. E na etapa seguinte, na votação no plenário, continuou tentando fazer alterações no artigo que, segundo Funaro, beneficiou o Grupo Libra. A MP virou lei ainda em 2013, mas as regras para que a empresa e o governo tentassem um acordo só saíram em junho de 2015. Menos de 3 meses depois, o Grupo Libra começa a negociação e, no mesmo dia, a empresa consegue a prorrogação da concessão até 2035. O então secretário de Portos, que assinou o acordo, Edinho Araújo, disse à época que foi vantajoso para o poder público e para a empresa. Indicado por Temer para o cargo, Edinho foi ouvido pela Polícia Federal na Operação Scala. A Polícia Federal quer saber por que em 2013, ano de tramitação da medida provisória dos portos, empresários procuraram Michel Temer, na época vice-presidente. Que tipo de pedidos fizeram e quais demandas foram solucionadas. Temer já negou à PF irregularidades e também disse que não pediu para seu então assessor, Rodrigo Rocha Loures, acompanhar questões do setor de portos e pedidos de empresários. O Grupo Libra afirmou que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que mais informações vão ser dadas depois do acesso integral aos documentos da investigação. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha declarou que Lúcio Funaro é reincidente em delações premiadas sem apresentar provas e que Cunha provará a inocência dele em momento oportuno. Edinho Araújo, ex-secretário de Portos e atual prefeito de São José do Rio Preto pelo MDB, disse que foi ouvido pela Polícia Federal como declarante e que o acordo, na época, foi decidido mediante arbitragem. Segundo ele, a decisão favoreceu o Porto de Santos. Palácio do Planalto não se manifestou até o momento. Uma semana antes de serem presos na Operação Scala, o advogado José Yunes e o coronel aposentado João Batista Lima Filho foram denunciados pelo Ministério Público em outro caso. Os dois são acusados de intermediar o repasse de propinas para integrantes do MDB. Um dos operadores do partido, o doleiro Lúcio Funaro, também foi denunciado. A ação investiga o chamado quadrilhão do MDB, como antecipou o jornal O Globo. A denúncia faz parte da Operação Greenfield, deflagrada em setembro de 2016 e que investiga desvio de dinheiro de fundos de pensão, bancos públicos e estatais. A Procuradoria da República no Distrito Federal apontou a existência de elementos concretos de que o ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer, José Yunes, e o coronel João Batista Lima, também amigo do presidente, atuaram como intermediários numa organização criminosa para receber dinheiro de propina em nome do MDB. O delator Lúcio Funaro, conhecido como um dos operadores do partido, contou ter recebido dinheiro desse esquema mantido por empresas que, em troca, teriam conseguido ajuda do MDB em negócios ligados ao governo. Funaro disse que foi ao escritório de Yunes pegar R$1 milhão da Odebrecht, dinheiro que teria como destino final o ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Yunes afirmou à Polícia Federal que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório. Mas Funaro disse na delação que Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa. Certo. Para um volume de R$1 milhão é uma caixa bem pesada. Funaro também foi denunciado à Justiça Federal.
Agora as provas obtidas pelos investigadores serão enviadas para auxiliar os trabalhos da Procuradoria-Geral da República no processo que corre no Supremo e tem como alvo principal o presidente Temer. O juiz Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília, é quem vai decidir se aceita a denúncia e torna José Yunes, o Coronel Lima e Funaro réus no processo. O advogado do ex-coronel João Batista Lima Filho declarou que só vai se manifestar quando tiver acesso a todo o conteúdo do processo. A defesa do advogado de José Yunes disse que tomou conhecimento da denúncia pela imprensa. Repetiu que seu cliente sempre pautou sua atuação profissional pela correção e ética e jamais intermediou entrega de valores. A defesa de Lúcio Funaro afirmou que ele segue colaborando com a justiça. A defesa de Gedel Vieira Lima negou todas as acusações e disse que a inclusão de novas pessoas no inquérito comprova a fragilidade da denúncia. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça, que já reconheceu os seus erros, que pediu desculpas públicas, assinou um acordo de leniência e está comprometida a combater e não tolerar a corrupção. O ministro Eliseu Padilha e o MDB não quiseram se manifestar. Em meio aos desdobramentos da Operação Scala, o presidente Michel Temer anunciou mudanças nos ministérios da Saúde e dos Transportes. A reforma ministerial vai ser o tema de uma reunião amanhã em Brasília. O ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e o senador Romero Jucá, presidente do MDB, estiveram no Palácio do Jaburu. No início da tarde, a presidência anunciou 2 mudanças no ministério. Gilberto Ock, do Progressistas, atual presidente da Caixa Econômica Federal, vai para o Ministério da Saúde, no lugar de Ricardo Barros, do mesmo partido. No lugar de Ock, assume a presidência da Caixa o atual vice-presidente de habitação do banco, Nelson Antônio de Souza. No Ministério dos Transportes, sai Maurício Quintela, do PR, e assume Walter Casimiro Silveira, que deixa a diretoria-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A posse deles será na próxima segunda-feira, mas novos nomes podem ser anunciados amanhã, quando o presidente Michel Temer vai se reunir com ministros mais próximos. A reforma ministerial é vista como uma oportunidade para Temer reagir ao desgaste provocado pela Operação Scala. Além disso, por causa das eleições, quem vai concorrer tem que deixar o cargo até a próxima sexta-feira. A previsão é de mudança em pelo menos 10 ministérios. Ainda nesta edição, novas informações sobre a revogação das prisões temporárias da Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Temer. Famílias se despediram hoje de mais 2 vítimas da violência no Rio de Janeiro. Um morador atingido por um tiro na favela da Rocinha e um policial militar atacado durante um patrulhamento na zona norte da cidade. Um cotidiano de violência difícil de aceitar. 30 policiais militares assassinados este ano no Rio. O caso mais recente foi ontem à noite. O cabo Rafael Monteiro, de 30 anos, foi baleado na cabeça durante um patrulhamento na Pavuna, na Zona Norte. Bandidos em motos atacaram o carro da polícia. Rafael morreu a caminho do hospital e os bandidos fugiram. A sociedade brasileira, ela não pode mais compactuar com a banalização da violência. Hoje, nós sepultamos aqui um herói. Em dezembro, Rafael lamentou numa rede social a morte de um colega de farda. Escreveu: "Foi um grande prazer te conhecer e conviver ao seu lado, meu irmão. Por destino e vontade de Deus, você partiu na frente. Em breve estaremos juntos de novo." Desde ontem, outros 3 policiais militares ficaram feridos no estado. Uma das áreas mais críticas da cidade é a Rocinha, que enfrenta uma guerra desde setembro do ano passado. Somente em março, 12 pessoas foram assassinadas na comunidade. A intervenção federal no estado já dura mais de 40 dias. Mas até agora, não foi suficiente para trazer paz aos moradores da favela. Hoje, o choro de uma família por mais uma morte precoce e violenta. O ajudante de pedreiro Davidson Farias de Moura foi baleado na quinta-feira à tarde na varanda de casa com um filho de 6 meses no colo.
A família acusa os policiais do batalhão de choque, que faziam um patrulhamento na comunidade. Justiça, que o policial que atirou pague, porque foi policial. Eu estou muito abalada, eu estou sozinha, eu sei que eu tenho todos eles, mas eu me sinto sozinha com meu filho. Por que atiraram? Não sei, ele vai dizer o que confundiu meu filho com uma arma? A divisão de homicídios está investigando o caso. O local onde Davidson estava quando foi atingido passou por uma perícia. Mas a polícia militar disse que não viu necessidade de recolher as armas usadas pelo batalhão de choque, porque os PMs negaram que tenham disparado. A família diz que o rapaz não tinha envolvimento com crime e cobra a perícia das armas dos PMs. Porque a gente quer isso, justiça, que as armas dele sejam recolhidas. Ele estava com arma de mira. Ontem, o espetáculo da encenação da Paixão de Cristo na Rocinha virou um ato contra a violência. Meu filho não era bandido! A comunidade vive os 6 meses mais violentos desde o início de 2014, quando os crimes começaram a ser contabilizados na delegacia da Rocinha. Foram 91 assassinatos nesses 4 anos. 60% das mortes ocorreram de setembro para cá. Tivemos acesso a números da Secretaria de Segurança sobre a violência do Estado em fevereiro. A intervenção começou no dia 16. Naquele mês, os homicídios dolosos, com intenção de matar, tiveram queda de 13% na comparação com o ano passado. As mortes em confronto com a polícia, os chamados autos de resistência, subiram 17%. E os roubos de carros aumentaram 12%. Para este antropólogo, é preciso dar respostas urgentes no combate ao crime com mais transparência à sociedade. Os recursos são parcos, o tempo é curto e a população está ansiosa, está amedrontada e ansiosa. Tínhamos 10 meses, agora temos pouco menos de 9 meses. Hoje, o secretário de Segurança não deu entrevista. Durante a semana, o general Richard Nunes disse que já há um plano de inteligência pronto e que novas ações devem começar em abril com a união das polícias. Nos Estados Unidos, hoje, centenas de pessoas protestaram pelo 5º dia seguido nas ruas de Sacramento, na Califórnia. Os manifestantes pedem justiça para o jovem negro Stephon Clark, que foi morto no quintal da casa da avó. O jovem, de 22 anos, estava segurando um celular quando foi morto por policiais na semana passada. Uma autópsia independente revelou que ele levou 8 tiros, 6 deles nas costas. Segundo o advogado da família, essa autópsia desmente a versão dos policiais. Eles disseram que atiraram porque acharam que Clark estava armado e assumiu uma postura ameaçadora. A ONU pediu uma investigação independente e transparente sobre a onda de violência que já deixou 16 mortos e centenas de feridos na fronteira entre Gaza e Israel. Os funerais levaram milhares de pessoas às ruas e o luto se misturou a protestos e a mais violência nos territórios palestinos. Na faixa de Gaza, manifestantes voltaram a se aproximar da fronteira com Israel. Os soldados israelenses novamente atiraram. Autoridades de saúde da Palestina informaram que pelo menos 70 pessoas foram feridas hoje. Ontem, manifestantes queimaram pneus e jogaram pedras. As forças de segurança israelenses lançaram gás lacrimogênio e atiraram. 16 palestinos morreram e 750 foram feridos pelos disparos. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, culpou Israel pela violência. O Hamas informou que 5 dos mortos ontem pertenciam ao braço armado do grupo, mas disse que os protestos são pacíficos e pedem o fim da injustiça e da ocupação de Israel no território palestino. As forças de segurança de Israel afirmaram que os manifestantes tinham como alvo as tropas do outro lado da fronteira. O porta-voz do exército israelense disse que se a violência continuar, os militares vão agir dentro da faixa de Gaza e culpou o Hamas, que Israel considera um grupo terrorista, pelos confrontos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que Israel está protegendo sua soberania e seus cidadãos. Os protestos devem durar até o próximo dia 14, quando a criação de Israel completa 70 anos. Os palestinos chamam a data de catástrofe, quando palestinos fugiram ou foram expulsos do que, desde então, é o Estado de Israel. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse profundamente preocupado com a violência na faixa de Gaza. Ele pediu uma investigação independente e transparente sobre as mortes e também a retomada das negociações de paz na região, que estão paralisadas desde 2014.
Um comboio transportando mais de 1.500 pessoas deixou hoje a região de Guta Oriental, na Síria. Desde o início da ofensiva do ditador Bashar al-Assad, há 6 semanas, 42 mil moradores tiveram que sair de casa. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, em 3 semanas, 1.600 pessoas morreram em Guta Oriental. E as Nações Unidas manifestaram preocupação com os 70 mil habitantes da cidade de Duma, que seria o último reduto do país controlado por rebeldes. O exército sírio afirmou que está prestes a conquistar toda essa região. A Nobel da Paz, Malala Yousafzai, voltou hoje à cidade natal dela, no Paquistão. A visita só foi confirmada na última hora, por questões de segurança. A ativista saiu de Mingora em 2012, em estado grave, depois de levar um tiro na cabeça. O grupo Talibã ordenou o ataque porque ela fazia uma campanha para que as meninas pudessem estudar. Malala disse que quer voltar a morar no Paquistão quando terminar os estudos na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A Argentina, que é o terceiro produtor exportador de grãos do mundo, está enfrentando uma das piores secas da história do país. A seca pegou em cheio a principal região produtora de grãos do país. Essa propriedade costuma colher algo em torno de 2.400 toneladas de soja na safra de verão. Este ano não deve chegar a 1.200. Outra foi tão extremo. O agricultor Daniel Berdini mostra que a falta de chuva fez a soja secar antes de produzir. O vizinho, Gustavo Melon, vai abandonar a roça de milho. O custo da colheita não compensa. É triste e preocupante, diz a mulher dele. Há contas para pagar e nada para colher. Há coisas para pagar e... Em Buenos Aires, o secretário nacional de Agropecuária, Guillermo Bernaldo, lamenta o prejuízo, porque assim como no Brasil, uma quebra na safra afeta toda a economia do país. Todo um movimento econômico que se vai frenar. Como a Argentina é grande exportadora de grãos, a quebra na safra traz consequências diretas para agricultores e criadores do Brasil. Os preços subiram bastante. E isso está beneficiando a receita do produtor de milho e de soja a nível Brasil, mas prejudicando o suinicultor e avicultor. A reportagem completa sobre a seca na Argentina você vê amanhã no Globo Rural, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Bom, e agora a gente vai para a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, boa noite. Nos últimos dias, muitos temporais por aí, pelo Brasil inteiro. Qual é a previsão para o domingo de Páscoa? Boa noite, Alexandre, Ana, boa noite a todos. Previsão de mais chuva, viu? Amanhã, em boa parte do país, tem previsão de chuva forte. Em algumas regiões, como aqui em São Paulo, já começa a chover bem na hora do almoço de Páscoa. Mas a gente começa falando do Nordeste. Está chovendo demais no litoral norte do Nordeste. Chuva é sempre bem-vinda para os nordestinos, né? Mas em excesso pode trazer problemas. E é o que está acontecendo entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Tem alerta para deslizamentos e alagamentos. Está chovendo muito por causa dessa escadinha aqui, que é a zona de convergência intertropical. Em Teresina, Piauí, a chuva de ontem foi tão forte que um riacho transbordou, rompeu uma galeria e destruiu parte da BR-343, importante rodovia que serve de rota para as praias. Bem na hora que o asfalto cedeu, os carros que estavam na pista caíram no rio. 4 pessoas, entre elas um bebê, ficaram feridas, mas passam bem e a rodovia ainda continua interditada. Teresina fecha o mês de março com mais chuva do que a média para o mês e tem mais previsão, pode chover mais, tá? Por outro lado, a chuva que caiu em Minas Gerais em quase todo o mês de março trouxe uma boa notícia. Choveu o dobro normal aí para o mês. Essa chuva aumentou o nível do reservatório de Furnas. O resultado é que a bandeira tarifária continua verde e não teremos cobrança extra na conta de luz em abril. Bom para o nosso bolso, né, Alexandre, Ana? Pois é, até agora você só falou em chuva, né? Em algum lugar não vai chover.
Vai sim, poucos lugares, vou mostrar para vocês. Olhando aqui para o nosso mapa, vocês podem observar, está praticamente todo verde, né? Mas o tempo firme amanhã, então, em boa parte de Minas, também Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Roraima. Inclusive, em Boa Vista, olha só, máxima de 35 graus. Rio de Janeiro, 36 e Belo Horizonte, 30 graus. Já em São Paulo, em Florianópolis, em Natal, aí sim tem previsão de chuva, mas vai fazer calor, principalmente olha, em São Paulo, 30 e Natal, 29 graus. Em abril, a chuva vai diminuir bastante, tá? No centro-norte do país, principalmente aqui no litoral nordestino e também no Rio Grande do Sul. Já aqui no sudeste, principalmente em São Paulo, a chuva vai ficar dentro da normalidade. Bom domingo aí para vocês, boa Páscoa, Alexandre, Ana, e para todos. Obrigado, Jaqueline. Pois é, e a Polícia Rodoviária Federal está recomendando muita atenção para quem viaja de carro nesse feriado da Semana Santa, né? Que algumas vezes os motoristas precisam enfrentar problemas inusitados. Uma família de Patinhos na hora e no lugar errados. O que parecia só uma voltinha criou um transtorno e tanto para os motoristas que passavam pela rodovia Anhanguera. O tráfego teve que ser interrompido. Estes dois cães também saíram para passear num lugar muito perigoso. Este outro flagrante mostra um cachorrinho que escapou de um carro parado no acostamento. A rodovia dos Bandeirantes, onde passam 500 mil veículos por dia, teve que ser fechada para o cachorrinho ser resgatado. Esses animais ficaram bem, mas muitos não sobrevivem aos perigos das rodovias. Colocam em risco a vida deles e também dos motoristas. Só no ano passado foram registrados 1.400 atropelamentos de animais nas rodovias do estado de São Paulo. Este ano já são 260. Perigo também nas estradas de Mato Grosso do Sul. Quem está indo para o Pantanal pode se deparar com animais silvestres atravessando a pista. A onça-pintada não resistiu. Além dos animais, o descuido do motorista também é um risco para quem está na estrada. A falta de cuidado com a bagagem fez este colchão voar de cima do carro. Outros objetos também ficaram pelo caminho. Aqui um flagrante de imprudência. Um caminhão descarrega entulho no acostamento. E já imaginou se deparar com um sofá na estrada? Aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. Ele caiu de uma caminhonete. E o pior de tudo, 2 pessoas se arriscaram entre os carros para tirar o sofá do meio das 5 pistas de uma das rodovias mais movimentadas do país. Nunca entre na pista. O risco de acidente é muito grande e de atropelamento. O motorista deve observar o seguinte: peso, tamanho e capacidade de carga do veículo. Vai transportar animal? Faça de forma adequada, utilizando o dispositivo correto, uma coleira peitoral, a caixa ou a gaiola para o transporte. E nós voltamos a falar sobre a revogação das prisões temporárias da Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Temer. O repórter Nilson Clava tem novas informações ao vivo de Brasília. Nilson. Boa noite, mais uma vez, Ana, Alexandre, a todos que nos acompanham. Olha, Ana, agora o ministro Luiz Roberto Barroso comunica à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal dessa decisão de revogar essas prisões temporárias. E aí serão expedidos aqueles alvarás de soltura. Assim que chegarem, a Polícia Federal começa a soltar imediatamente os presos. Como a PF tem toda uma divisão especial para casos como esse, não deve ser um processo demorado, deve sim ser um processo rápido. Lembrando aqui que o ministro Barroso tomou essa decisão agora à noite, decidiu acolher o pedido da Procuradoria-Geral da República usando exatamente os mesmos argumentos de que essas prisões temporárias já alcançaram os seus objetivos, que foram, primeiro, ouvir todos os presos, inclusive todos os presos dessa Operação Scala, e segundo, também cumprir aqueles mandados de busca e apreensão. Esses foram os argumentos utilizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, lembrando que essas prisões temporárias teriam a duração de 5 dias, ou seja, terminariam na próxima segunda-feira, só que agora o ministro Barroso tomou essa decisão, elas terminam antes. Vamos agora ao vivo a São Paulo com o repórter César Menezes, que está na sede da Polícia Federal na cidade. Nilson, chegou neste momento o advogado de José Yunes, que também é advogado e amigo do presidente
Temer, ele acabou de chegar aqui, falou rapidamente com a imprensa e já vai entrar aqui na sede da Polícia Federal. Fica a expectativa da chegada do alvará de soltura, que ainda não foi expedido nem aqui para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, onde também há presos da Operação Scala. Quando esse documento chegar, o procedimento é rápido. A Polícia Federal tem algumas equipes que ficam de plantão exatamente para essas eventualidades de solturas que acontecem fora do horário normal de expediente. Com o alvará de soltura, os presos saem, por exemplo, aqui da sede da Polícia Federal em São Paulo, vão para o Instituto Médico Legal fazer o exame de corpo de delito, tudo isso na presença dos advogados, e aí sim são liberados. Fica também a expectativa da chegada dos advogados dos outros presos. Chegaram advogados de 3, faltam 6. Eles estavam todos aqui durante a tarde para acompanhar os depoimentos, mas saíram às 6, portanto, antes da notícia da revogação das prisões ter sido divulgada. Ana Luísa e Alexandre. Mais uma vez, obrigado, César, Nilson. O Jornal Nacional está terminando, mas o jornalismo da Globo vai continuar acompanhando os desdobramentos da Operação Scala e a revogação das prisões temporárias. Amanhã, domingo de Páscoa, aproveite a Páscoa com sua família e seus amigos. Uma ótima noite para você e um bom domingo de Páscoa.